Nesta nossa segunda reflexão sobre o livro de Neemias, importante lembrarmos a todos os telespectadores que é um livro que fala sobre oração, que é um livro que fala sobre sacrifício, é um livro que fala sobre perseverança na obra, no fazer a obra de Deus. Neemias, que é o personagem principal desse livro, desistiu de um cargo importante e muito bem remunerado no governo do rei da Pérsia em 445 a.C. Com quais objetivos ele se colocou depois dessa renúncia? Reedificar os muros de Jerusalém. Segundo, reunir os judeus como nação, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 32. E a sua obra despertou uma vigorosa oposição da parte dos homens poderosos do entorno de Jerusalém, onde viviam. Neemias, entretanto, superou as ameaças de ataques, tomando sábias medidas defensivas, capítulo 4, versículo 1 a 23, e vencendo a desunião interna, enfrentando o problema com franqueza e dando um exemplo pessoal de compromisso, de disposição, de perseverança, capítulo 5, versículo 1 a 19, afastando as acusações falsas que recebia, mediante o discernimento que tinha de Deus e a coragem de enfrentar essas situações. Quando Neemias terminou a reconstrução do muro, no final do livro, Neemias providencia para que a cidade fosse plenamente habitada, ocupada, a lei restabelecida, a justiça restabelecida e a lei do Senhor preservada e valorizada. Capítulo 1, versículo 5. Depois de eu lamentar as notícias que recebi de Jerusalém, eu disse em oração: Ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, os teus olhos estejam atentos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti dia e noite pelos israelitas, os teus servos. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Eu e a minha família pecamos, temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste ao teu servo, Senhor. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os vossos povos, mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e o praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos, eu, teu povo, que resgataste com o teu grande poder, com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste seu servo e à oração dos teus servos cujo prazer está em temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Características da espiritualidade de Neemias. Primeiro, era um homem de oração. Segundo, era um homem que jejuava. Terceiro, que ao orar, adorava a Deus e reconhecia quem Deus é, o que ele havia feito, o que ele estava fazendo e o que ele haveria ainda de fazer. Então, fazia parte da sua espiritualidade a adoração, a reconhecer as virtudes de Deus, quem era Deus, e colocando ali na oração a sua dependência e a confiança no Senhor. Versículo 6, ele diz: os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo. Essa é uma oração de clamor, de busca intensa a Deus. Outra característica dessa oração inicial é a confissão. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido, versículo 6. Eu e a minha família pecamos, temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos. Confissão traz sanidade para a nossa vida pessoal, confissão traz uma perspectiva real de quem nós somos, com o nosso coração sempre tendencioso a fazer aquilo que não agrada a Deus. E quando reconhecemos os nossos pecados, nós estamos concordando com Deus, que somos pessoas pecadoras, frágeis, com uma inclinação do coração à idolatria, à desobediência, à infidelidade. E Neemias faz isso com propriedade, com verdade no coração,
reconhecendo não só os seus pecados, como da sua família e como da sua nação. A convicção de que a fidelidade de Deus permanece apesar da nossa infidelidade. Se fordes infiéis, disse o Senhor, eu vos espalharei entre os outros povos, mas se voltardes para mim, obedecerem os meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Nesta oração, Neemias tem a convicção de que Deus quer de novo trazer e reunir o povo de Israel, dando um sentido de nação, dando um sentido de povo, na reconstrução dos muros, na reconstrução de Jerusalém, na reconstrução das portas de Jerusalém, numa vida de justiça, onde havia tanta injustiça, numa vida onde o judiciário não era respeitado, as leis eram desrespeitadas. Neemias tem essa expectativa do retorno, que quando eles estivessem juntos iriam reconstruir Jerusalém, os seus muros, e novamente a lei do Senhor seria amada, obedecida, preservada, difundida, divulgada e cuidada para que eles pudessem praticar e honrar o coração do Senhor. Há uma convicção também de Neemias: os teus ouvidos estão atentos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Temor a Deus é algo que agrada ao Senhor. Levando Deus a sério, Neemias tinha essa convicção. E tinha a convicção que se levassem Deus a sério e cumprissem as leis de Deus, eles seriam bem-sucedidos naquilo que iriam fazer, e ele, no caso, queria comandar e liderar toda a reconstrução de Jerusalém. Que seja assim na minha vida e na sua vida, uma vida de oração, onde a confissão, onde a adoração, onde o reconhecimento de quem Deus é, onde a confissão e onde a certeza de que Deus vai responder estejam presentes em nossos afetos, em nossa mente, em nosso coração. Seja assim na minha vida, seja assim na sua vida, aprendendo sempre com Neemias. Deus abençoe aos ouvintes da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.